Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais um culto infantil. Glória a Deus! Muito obrigada pela presença de todos vocês. Sintam-se à vontade e chame também os coleguinhas, os priminhos, papai, mamãe, vovó, titia, todos para assistirem a mais um culto infantil da Rede Kids de Oração. Muito bem! Então, antes de começar qualquer coisa, vamos convidar Jesus para participar do nosso culto infantil? Amém! Então, feche seus olhos aí e ore com tia Maria. Combinado? Pai amado, Pai querido, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais uma tarde na tua presença. Obrigada, Senhor Deus, por cada criança que irá assistir, Senhor Deus, a este culto, esta live, Senhor Deus. Que tu possas, ó Pai, estar abençoando a cada criança e a cada família representada. Nos dá uma tarde maravilhosa, Senhor, e fala aos nossos corações. Fica conosco, Pai, durante todo o culto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você orou? Amém. Então, como é que você está? Espero que todos estejam bem. Como é que está sendo os dias de vocês? Tão bem, não tá? Glória a Deus. Hoje nós iremos contar uma história, bem legal. O que é que vocês acham? O que é que tem atrás de mim aqui? Leões! Ai, que medo! Você tem medo de leão? Eu tenho. Pois nós vamos falar de um rapaz que também tinha medo de leão, mas ele confiou em Deus. Por que será que ele confiou em Deus? E quem sabe o nome desse rapaz? Tenta falar aí os nomes, tá bom? Fala aí os nomes, vê se vocês acertam. Se não acertar, vai na Bíblia. Eu vou dar uma dica. Começa com D. Só isso que eu falo. Começa com a letra D. E por que ele confiava em Deus? Vamos aprender por quê? Antes que a gente venha falar desse rapaz, que depois eu vou dizer o nome, a gente vai fazer uma dinâmica. Quem que gosta de dinâmica? Eu também gosto. Vamos lá fazer essa dinâmica? A dinâmica é o seguinte. O nome da dinâmica é: quando eu oro, eu cresço. Eu já estou dando dica do que esse rapaz fazia para confiar em Deus. Quando oro, eu cresço. Estão vendo aqui essa bola? Né? Bexiga, bola, balão de festa. Fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas. E dependendo da pergunta, eu encho ou murcho, certo? No final, eu explico a vocês. Combinado? Vamos lá. Hoje eu falei com Deus sobre minha família. Hoje eu falei com Deus sobre a escola. Ó, que legal. Tá cheia. Hoje eu falei com Deus. Não. Hoje eu não falei com Deus sobre o pastor. Murcho. Vamos continuar. Hoje eu falei com Deus sobre os meus pais. Hoje eu falei com Deus sobre os missionários.
Hoje eu não falei com Deus sobre a igreja. Hoje eu falei com Deus sobre os doentes. Hoje eu não falei com Deus sobre os obreiros. Vamos continuar. Hoje eu falei com Deus sobre o pastor. Hoje eu não falei com Deus sobre a escola bíblica dinâmica. Hoje eu falei com Deus sobre os meus amigos. Hoje eu falei com Deus sobre o culto infantil. Hoje eu não falei com Deus sobre os meus problemas. Então, crianças, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Para brincar com esse balão, e ser bastante divertido, como ele deve estar? Isso mesmo, ele deve estar cheio, não é isso? Não tem graça, não tem muita graça brincar com esse balãozinho assim, ó, murchinho, vazio. Até porque o balão ele foi feito para quê? Para encher, não foi? Para ficar bem grandão e a gente, ó, brincar, botar ela para cima, né? Como muitas crianças fazem. Eu também fazia. Então, ele foi feito para encher. Eu falei algumas frases que quando eu falava com Deus ou quando eu não falava com Deus. Quando eu falava com Deus, eu enchia. E quando eu não falava com Deus, ele o quê? Murchava. Isso quer dizer o quê, crianças? Que falar com Deus é orar. E toda vez que eu oro, eu cresço. Fico cheia, né? Cheia de quê? Do Espírito Santo. Como um balão. Ele crescia toda vez que eu assoprava. A oração nos aproxima de Deus. E toda vez que oramos, mais cheios de Deus estamos. E sabe o que acontece quando oramos sempre? Nós ficamos, lindos, fortes, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele tem prazer em nos ajudar, em nos usar para abençoar outras vidas. Então, quando eu oro, todos os dias, ficamos parecendo esse balão cheio, né? Tá pequenininho. Ficamos parecendo com esse balão cheio de ar. Só que nós estamos cheios de Deus. Isso mesmo, cheios de Deus. Para separar, para nós estarmos cheios de Deus, mas se pararmos de orar, vamos o quê? Murchando. Cada vez que eu paro de orar, eu vou murchando. Até ficar murchinho, sem vida, sem graça, como ficou o balão. Então, todos os dias precisamos o quê? Orar. Precisamos conversar com Deus. Assim, iremos ficar sempre fortes e cheios de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou encher um pouquinho para brincar com ele. Porque agora ele está divertido. Ele agora está cheio de Deus. Assim como também vocês irão agora, a partir de hoje, ficar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
Amém? Para crianças, eu vou revelar para vocês o nome do personagem da nossa história de hoje. Espero que vocês tenham acertado aí. Vamos ouvir uma música que iremos dizer o nome dele e também por que ele confiava em Deus. A dinâmica também tem a ver, tá? Porque esse rapaz confiava em Deus. Vamos ouvir agora a música? Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, levanta a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, levanta a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo reproibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo reproibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso um anjo veio e fez renascer o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso um anjo veio e fez renascer o leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Amém, crianças! Então, como vocês viram, o nome do rapaz da história de hoje é Daniel. E por que Daniel, ele não tinha medo? Ele tinha medo de leão, na verdade. Mas por que ele confiou em Deus? Porque ele era um rapaz de muita oração. Como nós vimos na dinâmica. Quando eu oro a Deus, eu confio, eu fico cheio de Deus, então eu fico também o quê? Confiante, não é isso? Eu sei que Deus vai me proteger, porque eu sou, ó, amiguinho assim, ó, amiguinho de Deus. Glória a Deus. Então, agora nós iremos para a nossa história. A história de Daniel na cova dos leões. Escuta aí, senta agora. Então, crianças, agora é a hora da nossa história. Eu já estou com a minha Bíblia amiga aqui pertinho de mim. Por quê? Porque a nossa história de hoje, ela se encontra na Bíblia. Isso mesmo. Peguem aí a Bíblia de vocês, porque agora a gente vai falar da palavra de Deus. E todos os meus personagens, eles vão sair daqui, ó, da minha Bíblia. Vamos começar? Deixa eu abrir minha Bíblia. Daniel. Esse era Daniel, crianças.
Vocês estão vendo ele aí direitinho? Muito bem. Que vocês conhecem Daniel? Ele foi jogado na cova dos leões, não foi? Isso mesmo. E vocês sabem, crianças, por que Daniel foi parar lá na cova dos leões? Vocês sabem quem colocou Daniel lá? Na época de Daniel, existia um rei chamado Dário. Olha aqui, crianças. Dário. E Dário, crianças, era um rei bonzinho. Isso mesmo. Ele era um rei bonzinho. E ele gostava muito de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel, ele era diferente de todos. E o rei Dário, ele precisava de ajuda, já que o seu reino estava crescendo. Por conta disso, ele nomeou 120 pessoas, 120 pessoas para governar todo o reino. Toda essa gente, 120 pessoas, deveriam sempre prestar contas a Dário, para que ele soubesse, crianças, o que estava acontecendo no reino. E Dário queria que o serviço fosse feito o quê? Direitinho. E por isso escolheu 3 supervisores para observar bem de pertinho o trabalho das 120 pessoas. E aí que entra Daniel. Aí que entra Daniel, um homem diferente de todos. Ele era diferente de todas as crianças no reino. E Dário coloca Daniel como um dos supervisores. A Bíblia diz que Daniel era tão bom que ele se destacou de todos em seu serviço. Por quê? Porque ele fazia tudo direitinho. Ele fazia tudo com excelência. Daniel era tão bom, crianças, que começou a despertar a inveja nas outras pessoas. A inveja é algo muito ruim, não é, crianças? E pode destruir tudo à sua volta. Então, Daniel estava apenas, crianças, fazendo o seu trabalho. Mas aqueles que eram para ser seus amigos, começou a odiá-lo. Por quê? Porque não eram como Daniel. Eles não eram iguais a Daniel. Então, eles começaram a odiar Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminar Daniel. Coisa feia, né, crianças? Já que ele era sempre o melhor, as 120 pessoas que cuidavam do reino e os seus supervisores começaram a procurar defeitos em Daniel, mas não encontravam nada. Procurou aqui, procurou ali e nada. Daniel, crianças, ele era tão bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse de tirá-lo do caminho. Vocês sabiam? Quando a gente foca, quando a gente faz tudo direitinho, ninguém consegue nos derrubar. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel adorava a Deus sempre. Ele orava 3 vezes ao dia. E as pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso. E então tiveram uma ideia. E a colocaram logo em execução. Eles chegaram Vou deixar Daniel aqui. Eles chegaram, crianças, até o rei Dário e disseram:
Ó rei Dário, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar. Daniel gostava de orar. Então, eles iam pegar Daniel só assim, porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus. Sabiam que Daniel adorava a Deus nas suas orações e orava 3 vezes ao dia. Então, eles foram bem inteligentes, não foi? Isso mesmo. Então, ele pediu para o rei fazer um decreto. E todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Eita! O rei Dário, ele não sabia que esse pedido fazia parte de um plano para matar Daniel. Sendo assim, o rei assinou o decreto. Pois Daniel, ele ficou sabendo desse decreto. Daniel, ele ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus. E sabem, crianças, o que foi que ele fez? Continuou orando. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele adorava, que ele orava, era poderoso. Então Daniel continuou a orar, como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava. Mas agora, crianças, as pessoas que não gostavam dele estavam, observando. Isso mesmo. Eles ficaram, na verdade, escondido, esperando que Daniel orasse. E assim que Daniel começou a orar, eles foram falar com o rei Dário. Ó rei Dário, vive para sempre. O decreto dizendo que ninguém poderia orar a outro Deus, nem a qualquer outro homem. Teve uma pessoa que desobedeceu esse decreto. E ele sabia que não podia adorar a nenhum outro Deus. O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupadíssimo. Por quê? Porque ele sabia que Daniel, ele era fiel a Deus. Sabia que Daniel orava todos os dias a Deus. Então o rei, ele ficou preocupado. E durante todo o dia, crianças, o rei Dário tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto e não poderia voltar atrás. O rei Dário, triste, mandou que trouxessem Daniel. Com muita tristeza, crianças, o rei Dário, que gostava muito de Daniel, disse que o seu Deus, a quem, Daniel, você serve continuamente, o livre. E durante, crianças,
toda a noite. Ele foi lançado, né? Lá, ó, na cova. Olha que leões, crianças. Olha quantos leões tem. Leões famintos. Oh, meu Deus. E Daniel foi lançado lá. E durante, crianças, toda a noite, o rei Dário não comeu e não bebeu nada. Não conseguiu nem sequer dormir de tanto que estava preocupado com seu amigo, ó, Daniel. E Daniel, ó, crianças, tadinho, passou a noite toda dentro da cova dos leões, junto com os leões famintos, morrendo de fome. Imaginem. Mas Daniel, ele continuou, crianças, orando. Ele continuou adorando a Deus em suas orações, falando com Deus, porque ele sabia que Deus era fiel para o livrar, era poderoso. E foi o que aconteceu. Deus enviou, crianças, um anjo para proteger Daniel. E esse anjo passou a noite também lá, junto com Daniel, junto com os leões, cuidando o tempo todo de Daniel. E esse anjo, crianças, fez com que, ó, os leões não comessem Daniel, não mordessem Daniel. Ele fechou a boca dos leões. E quando amanheceu, crianças, o rei Dário, que estava aflito, que não conseguiu dormir, foi até a cova dos leões e deu um grito bem alto. Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, pode livrá-lo dos leões? E Daniel, crianças, respondeu com tanta alegria: ó rei, o meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Glória a Deus. E o rei, crianças, muito feliz, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E não havia nenhum ferimento em Daniel. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Isso mesmo. E assim, ó, Deus livrou Daniel daqueles leões. E sabe o que aconteceu, crianças, com aqueles 3 que fizeram aquela maldade com Daniel, que mandou Daniel, que fez, né, com que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Por conta da inveja, o rei Dário mandou que jogassem também eles dentro da cova dos leões. E antes, até, crianças, de eles chegarem lá no meio da cova, os leões o quê, ó? O devoraram. Eles morreram por conta da sua inveja. A inveja que tomou conta de seus corações. Os leões, ó, devoraram. Foi triste, não foi, crianças? Mas a inveja, ela destrói tudo à sua volta. Por isso, crianças, aquelas pessoas morreram. Então, o rei Dário, sabe o que ele fez? Assinou outro decreto, dizendo que todas as pessoas, todo mundo do reino, deveriam reverenciar, adorar o Deus de Daniel. Glória a Deus. Então, crianças, Daniel, ele era
diferente. Por quê? Ele orava 3 vezes ao dia. Isso mesmo. Às vezes, Daniel e Deus eram bem próximos, crianças. Afinal, quanto mais oramos, mais próximo, mais pertinho de Deus ficamos. Quanto mais oramos, mais amigos de Deus nos tornamos. E Daniel, crianças, ele estava sempre, orando. E era isso que fazia a diferença. Daniel, ele era diferente das outras pessoas. Por quê? Porque ele adorava a Deus. Então, por orar, sempre Daniel conhecia a Deus e sabia que ele era poderoso e que nada, crianças, e nem ninguém teria mais poder do que Deus. E por conta disso, mesmo com um novo decreto, continuou orando. Daniel e Deus eram tão próximos que por conta da oração, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E o nome de Deus foi reconhecido em todo o reino por causa de Daniel, que orava sempre. Quando você ora, você fica mais perto de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos e sejam sempre amigos. Sejam amigos, né? Assim como Deus e Daniel eram, porque também Deus quer ser seu amigo. Não só amigo de Daniel, ele também quer ser seu amigo. Ele deseja, crianças, cuidar de você, como cuidou de Daniel. É claro que Daniel tinha medo de leão. Quem não tem? Nossa, mas a sua confiança em Deus era muito maior do que o seu medo. Ele só pode confiar sim, porque todos os dias, 3 vezes ao dia, conversava com Deus. Então, só dessa forma ele poderia confiar. Não é isso? Então, quando você, crianças, vocês decidirem orar todos os dias, pode ter certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de vocês. E não se preocupem se tentarem te fazer mal a você ou a sua família. Porque aqueles que são amigos de Deus, Deus cuida, Deus protege e Deus guarda. Aleluia, glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, da história de Daniel. E que vocês, a partir de hoje, vocês comecem a orar 3 vezes também, como Daniel fazia, em qualquer circunstância. Seja lá qual for o problema. Se alguém vier te impedir de orar, não aceite, continue orando a Deus, como fez Daniel, porque ele sabia que Deus era poderoso e Deus pode todas as coisas. Agora vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por tua fidelidade. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque quando oramos, quando falamos contigo, conversamos contigo, tu se aproxima mais das nossas vidas. Dessa forma, fazemos com que nós sejamos amigos de ti, Pai. Obrigada, Pai, porque tu protege e tu tem interesse em cuidar das nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque tu livraste Daniel. E dessa forma tu também irás livrar cada um da gente, Pai. Obrigada por tudo, Senhor Deus, que foi feito aqui nesse dia. Que o teu
que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha a ser, Pai, lançada no coração das crianças. E que a partir de hoje, Senhor, elas comecem a falar mais contigo. Em nome de Jesus, nos dá, ó Pai, uma tarde abençoada na tua presença, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, crianças, até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus.